Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um estudo da Bíblia aqui. Estamos aqui em mais um episódio e temos aqui os convidados, Cleuber e Sangeli. Tudo bom com vocês? Tudo bem. Que bom, sejam muito bem-vindos. E a gente queria estar discutindo um pouquinho mais aqui sobre os desafios que vocês tiveram, na missão que vocês tiveram no lugar de vocês. Como que foi os desafios que vocês tiveram lá? Olha, para mim tiveram basicamente 3 grandes desafios. Uhum. A língua, porque nós chegamos no país sem saber falar oi na língua, a gente não sabia, então tivemos que gastar ali bastante tempo empenhados nesse propósito. Sim. E teve a questão do clima também, que era muito diferente do Brasil, e tinha a questão da alimentação. Mas juntando um pouco esses dois, o primeiro e o último aí, nas primeiras semanas que a gente estava lá, a gente teve dificuldade, porque como a gente não sabia a língua, a gente ia para o mercado e as embalagens eram todas na língua local. E nós passamos um mês buscando o que era o sal. Onde estava o sal? Comendo comida sem sal. Nossa Senhora. E aí, você não tem ideia do que é isso. E aí dei trabalho para o meu esposo, que ele ia para o mercado e tudo que era pozinho branco, ele estava tentando descobrir qual deles era o sal. No desespero. Imagino. E até que um dia ele chegou em casa com um potinho e nós, felizes da vida, porque finalmente tínhamos encontrado sal. Só que eu cozinhando, colocava um pouquinho, colocava outro pouquinho, nada de ficar assim salgado. Sim. Era um gosto diferente, até que a gente descobriu que nada, não era sal, era glutamato monossódico lá. Nossa Senhora. Aí depois, com a ajuda de alguns amigos e tal, a gente finalmente foi apresentada a embalagem do sal. E aí deu tudo certo. Mas assim, são desafios que a gente passa até se adaptar e conhecer um pouquinho mais da língua. Eu já fui no supermercado e comprei uns 20 quilos para não faltar em casa. Dando prosseguimento já para a próxima pergunta, deixa eu ler um verso bíblico aqui que está em João 15:13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida em favor dos seus amigos. E aí a pergunta que eu gostaria de fazer, tendo em base esse texto, é a seguinte: baseado no exemplo da cura do paralítico, como facilitar o encontro de pessoas necessitadas com as soluções que buscam, inspirados pelos exemplos dos amigos que levaram o paralítico a Cristo? Olha, você vê na Bíblia, pelo menos nos relatos ali, nas narrativas do Novo Testamento, você vê pessoas levando, por exemplo, aí é um exemplo muito claro, mas você vê outro, por exemplo, o André, né? Sim. Onde você vê André está levando alguém até Jesus porque ele sabe que Jesus é o que resolve realmente os problemas na vida do ser humano. Sim. Eu me recordo de uma história também, rapidinho essa história, que a gente chegou nesse lugar, ainda não falava a língua, e aí uma pessoa que trabalhava, ela era uma pastora de uma igreja, e aí a princípio a gente não tinha igrejas nesse lugar, mas ela veio buscar a gente sem falar a língua, a gente não falava, parecia que ela entendia a nossa mente, assim. Marcamos um horário, a pessoa só avisou para ela por mensagem, eu usei um aplicativo de tradução, ela veio até o lugar buscar a gente se enfiou num trem. Em direção a essa igreja onde ela queria mostrar para a gente que existia. No meio da viagem, uma criança estava muito mal educada ali. E sabe aquele sentimento assim de que quem não é pai, que nunca teve um filho chorando, e eu ficava agoniado e eu vi de repente assim, ela sorria, essa pastora, baixinha, bem baixinha, fraquinha, magrinha, e eu ficava observando ela ali, né? E eu falava, puxa, mas alguém vai ter que chamar a atenção dessa criança? Eu ficava agoniado, eu tinha acabado de chegar lá. E a criança, além de ficar dando birra, que é o que a gente fala, ela começou a dar tapa no rosto da avó, que estava criando ali, levando ela ali naquele trem, né? E eu fiquei indignado, só que eu sou estrangeiro naquele lugar e fiquei olhando aquela situação. E ela dava mais um tapa, e dava mais um tapa. De repente, essa pastora que saiu ali, chegou perto do ouvido da criança e começou a falar um negócio do ouvido da criança. E a criança dava um tapa nela também. E eu fiquei indignado, falei, nossa, mas como é que vai ser isso daqui? E aí ela começou a cantar uma música. E a musiquinha bem baixinho, e a criança começou a acalmar. Olha só. E eu fiquei intrigado, porque a criança se acalmou, e de repente na próxima parada a família desceu junto àquela mulher. E eu falei, o que você fez?
O que você fez? Ela falou assim para mim, eu ensinei a criança a cantar São João 3,16. Olha só que legal. A criança colocou aquilo na cabeça porque ela entendeu assim, eu tenho que de alguma forma deixar Jesus com ela, porque Jesus é o solucionador de problemas. Sim. E claramente dava para ver, nitidamente, que estava vendo que tinha um problema ali familiar, ali, de desestrutura familiar. E aquela criança foi conduzida até Jesus através de uma música. Olha só que E eu ali, que era o missionário, fiquei vendo aquela situação ali envergonhado depois. Né? Então a gente aprende o tempo todo, né? A gente entender que gestos simples, coisas simples conduzem pessoas a Cristo, né? E a gente é o exemplo vivo de Jesus aqui na Terra. Esse exemplo aqui ele é muito interessante, acho que essa história é bem boa, mas se vocês puderem dar um outro exemplo também, porque acho que vai responder também a próxima pergunta, que é o seguinte: é possível ainda usar o método de Cristo em nossas interações diárias, especialmente com aqueles em situações de vulnerabilidade? Então, acho que primeiramente a gente teria que falar o que é o método de Cristo. Sim, né? O método de Cristo é um termo cunhado dentro do nosso meio adventista por uma escritora norte-americana chamada Ellen White, e ela traz a ideia de que o método de Cristo é o que funciona mesmo. Eu acho que em todos os sentidos. É que Jesus, primeiramente, ele se interessava pelas pessoas como alguém que não tinha... que tinha realmente interesse pela pessoa em si, né? Sim. Depois ele atendia as necessidades das pessoas e fazia um convite, então, por fim, vem e me segue. E se a gente inverter isso aí, a gente sabe que não funciona, né? Sim, chega para uma pessoa com uma determinada situação, você chega e, vem, não, tem que seguir esse processo. E eu acho que na nossa experiência a gente viveu, não sei se você quer contar alguma história, eu tenho uma aqui em mente agora aqui que veio. A gente se interessou em uma situação específica, a gente tinha nossos interesses também, mas de uma maneira específica por um garotinho que estava estudando inglês. E nessa cultura específica onde a gente estava, a gente não tinha muito tempo, porque a gente estava encarregado de outras coisas que consumiam o nosso tempo. Mas a gente decidiu numa sexta-feira ir fazer um culto com essa família. Era uma família que não tinha tanto conhecimento de cristianismo, de quem era Jesus, mas ele queria aprender inglês. E veio na minha cabeça de a gente estudar inglês usando textos da Bíblia. Olha só. Então a gente pegou a Bíblia em inglês e na língua local e fomos começar a fazer o estudo ali de assuntos com histórias bíblicas, né? Sobre Jesus e sobre, né, todas essas histórias de personagens bíblicos. E depois de um tempo, a gente ali, todas as sextas-feiras, a gente ia à noite, fazia esse momento com eles ali. E sempre quem recebia era o pai da família, era um médico famoso, ele recebia a gente na cidade, ali na casa dele e fazia todo aquele meio de campo, mas saía de cena, porque ele não cria em Deus, não cria em nada, e era membro de um partido que era contrário ao cristianismo. Olha só. E ele ficava no quietinho lá dele, ouvindo as histórias que a gente estava contando. Para fazer a história curtinha, só para você entender esse negócio de se interessar por alguém e depois você convidar a pessoa no fim, eu comecei a fazer apelos. Porque eles lembra, como a Sangeli mencionou, acho que num episódio anterior, nessa cultura especificamente, você não entrega nada de graça. Sim, com certeza. Sempre tem que ter algo. Se eu estou recebendo o estudo aqui em inglês, você está gastando o teu tempo, ir lá na minha casa, pegando o ônibus no frio, às vezes, para poder ensinar inglês para o meu filho, eu tenho que te oferecer algo. Sim. Eu tenho que te retribuir em algo, né? E eu me lembro uma vez que eu fiquei bem doente, e eu precisava, eu fui internado num hospital nesse lugar e nada que me davam resolvia. Só que esse médico, ele tinha uma clínica e descobriu que eu estava doente, que nada resolvia. Ele foi à minha casa, me botou no carro dele e me levou para a clínica dele, me internou na clínica dele e foi meu médico particular, dormiu na clínica comigo ali, eu fiquei 24 horas com esse camarada, a esposa pôde voltar para casa para resolver as outras coisas, porque ele se sentiu amado. Olha só. Porque ele se sentiu, ele falou, na obrigação de retribuir aquilo que eu estava oferecendo para ele. E um dia de madrugada ele olhou para mim e falou, eu sei o que você veio fazer aqui. Eu sei que você é um pastor. Eu sei que você é um missionário. E isso é contrário àquilo que ele acreditava, contrário àquilo ao partido que ele representava. Ele poderia ter me denunciado para o governo e eu teria sido deportado daquele país. Mas ele falou assim,
mas eu aprendi a respeitar vocês. Olha só. E por isso eu estou aqui. Olha, que bacana, que legal. E eu não fiz o apelo ali porque eu acho que Sim. já tinha acontecido tudo, mas eu creio realmente no método de Cristo. Que bom. Eu creio que o método de Cristo é o único método infalível para alcançar pessoas para Jesus. Que maravilha. E tendo isso em mente, que vai para a última pergunta para a gente finalizar aqui, quais ações práticas e concretas podemos tomar para apoiar refugiados e imigrantes, refletindo o mandamento bíblico de amar o estrangeiro entre nós? O que vocês acham disso? Eu acho que para quem já teve a oportunidade de viver o papel do imigrante em um outro país, vai conseguir se colocar mais facilmente no lugar dessa pessoa. Sim. Mais uma vez, mesmo que você não tenha ido, tentar fazer esse exercício de se colocar na pele daquela pessoa, Sim. de entender que ela está recomeçando uma vida, recomeçando uma história, às vezes não tem as necessidades básicas supridas e às vezes tem dificuldade com a língua e com outras coisas, então é ter realmente essa empatia e esse olhar para tentar ajudar dentro da sua realidade. Né? Acho que uma das coisas práticas que a gente poderia, assim, no caso, é tentar acolher essas pessoas, né? Tentar acolher mesmo, assim, num ciclo, às vezes a pessoa não tem, às vezes, onde comer num sábado, e aí você pode receber essa pessoa na sua casa. Às vezes tem dificuldade com a língua, e sabe como é difícil estar num lugar que você não fala a língua, né? Então tentar exercitar ou praticar a língua local com aquela pessoa. Existem muitas coisas que pode fazer, mas aí você tem que fazer esse papel de se colocar no lugar da pessoa mesmo. Sim, com certeza. Sangeli, Cleuber, muito obrigado pelas histórias, tenho certeza que foram muito enriquecedoras. Muito obrigado a você que esteve aí conosco agora, nesse episódio. E se você quiser continuar estudando a Bíblia também conosco, pode entrar em contato com os nossos pastores aqui da igreja. Se você também quiser estar aqui presente conosco todo sábado, às 11h30 da manhã, te esperamos aqui na On The Way. Um grande abraço.